Olá, hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Meio Ambiente fez sua primeira reunião do ano nesta quarta-feira com a eleição dos novos presidente e vice. Dois ex-governadores de estado vão comandar a comissão no próximo biênio. Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Para o senador Otton Alencar, a proteção dos mananciais de água doce deve ser uma das preocupações da CMA. Teremos água doce daqui a 20 anos, 30 anos, com o desmatamento acelerado das matas ciliares, das nascentes, dos rios tributários, das margens dos rios, das calhas dos rios principais. Para o novo presidente, a pandemia da Covid-19 mostrou que a questão ambiental deve ser encarada como prioritária. A questão ambiental foi realçada, inclusive, com a pandemia, e são vários os estudos que mostram, não especificamente a Covid, mas várias zoonoses que nós temos em função do desequilíbrio ambiental. Ele criticou quem defende que o desenvolvimento com inclusão social só pode ser feito se a preservação ambiental for deixada de lado. Ao contrário, hoje o mundo caminha para o tripé: sustentabilidade econômica, ambiental e social. Não existe desenvolvimento integral se você não combinar essas três pernas de sustentabilidade. O senador Assi Gurgax, do PDT de Rondônia, é o novo presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A vice-presidência ainda vai ser definida. Ao tomar posse, ele destacou como prioridades a regularização fundiária, o novo marco legal do licenciamento ambiental e o aumento do valor agregado dos produtos da agropecuária. Exportamos muito commodities e temos que trabalhar junto com o governo, junto com as cooperativas, para que a gente possa aumentar a industrialização, para que a gente possa melhorar a renda da população brasileira, gerando mais emprego e mais superávit comercial ainda mais para o nosso país. A famosa regularização fundiária. Nós precisamos muito dessa regularização para que a gente possa ter mais investimento no agronegócio brasileiro, principalmente no nosso estado de Rondônia, não é diferente no estado do Mato Grosso e nos demais estados brasileiros. Já avançamos muito nesse sentido. Aprovamos uma lei, temos um decreto presidencial, uma nova portaria do INCRA e um novo programa, o Título Já. Mas precisamos promover uma sintonia fina entre os órgãos governamentais, cartorais, para fazer a regularização fundiária acontecer para valer. Essa será uma de nossas prioridades, fazer a regularização fundiária acontecer na prática. Essa é uma das grandes metas. E, nesse mesmo sentido, também vamos priorizar a discussão em torno do novo marco legal para o licenciamento ambiental, que é um tema muito ligado à agricultura, ligado ao meio ambiente, ligado à geração de emprego e renda no nosso país. O senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, é o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Para a vice-presidência foi eleito Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. Collor disse que vai defender políticas de desenvolvimento para a Amazônia e para o semiárido do Nordeste. É urgente debatermos em profundidade novos modelos de desenvolvimento para a Amazônia e para o semiárido. Modelos que aproveitem ao máximo as potencialidades dessas regiões e sejam voltados para a promoção do crescimento econômico com justiça social e responsabilidade ambiental. É fundamental incorporar a indústria do turismo de maneira orgânica e articulada na Estratégia Nacional de Desenvolvimento. A quantidade de turistas que vêm ao Brasil está muito aquém do potencial de atração que tem nossas belezas naturais e nosso patrimônio cultural. Para impulsionar o setor, temos de reunir os atores, entender suas demandas e sanar os gargalos legislativos e burocráticos que existam. É inadmissível que nós recebamos apenas 6,6 milhões de turistas por ano. Isso é menos do que o elevador da Torre Eiffel recebe por ano. Só o elevador, senador Fávaro. Não é quem chega embaixo da Torre Eiffel para tirar foto, não. Quem entra no elevador e sobe. É inadmissível isso com o Brasil, com as belezas naturais que nós temos, com toda a infraestrutura que nós temos, com um povo tão hospitaleiro como o nosso. Então, hoje temos um ministro do Turismo de Alagoas, um presidente da Comissão
aqui de turismo também de Alagoas. Então tem tudo, obviamente, para o nosso Nordeste alavancar ainda mais, e é o sentimento e a vontade do presidente Bolsonaro. A prova disso é o nosso ministro de Desenvolvimento Regional, SER, também do Nordeste, o Rogério Marinho. Então, acho que há uma grande harmonia aqui de todos para que possamos transformar, como o presidente Collor falou, tirar do papel e levar para a prática isso tudo. E eu não tenho dúvida que tanto essa parte de desenvolvimento regional, como do turismo principalmente, vão ser fundamentais para a gente retomar a geração de empregos em massa no nosso país. A Comissão de Ciência e Tecnologia também instalou os trabalhos nesta quarta-feira. O novo presidente é o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Ele defendeu o avanço da digitalização em favor de todos os brasileiros. Assunto que eu tenho total interesse. Nossa administração pública, inclusive, tem esse desafio. Não é apenas observar as empresas se digitalizando, mas sim, o poder público também tem que estar digitalizado. Por isso também que eu tenho muita alegria de ser o relator, eu estou guiando esse projeto, que é o projeto 317 de 2021, que é um marco que busca justamente um aumento na eficiência pública, na redução da burocracia, através de incentivos e ferramentas tecnológicas para que o governo, de fato, seja digital. Então, estamos muito próximo à sua votação, que pode ser hoje ou amanhã. O GovTech, como ficou conhecido, é um projeto de eficiência administrativa, vai servir de um grande estímulo para o poder público estar inserido e inserir as pessoas através da cidadania digital. Então, será uma marca da nossa gestão, será uma marca desta comissão, está alinhado à tecnologia, aproximando as pessoas, principalmente através de um emprego. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi eleito hoje presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais disputadas pelos partidos. A senadora Simone Tebet, que conduziu a Comissão de Constituição e Justiça nos últimos 2 anos, foi quem presidiu a reunião que confirmou o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, como novo presidente da comissão, uma das mais cobiçadas pelos partidos, e por onde passam praticamente todos os temas relevantes em debate no Senado. Normalmente, o partido com maior número de parlamentares assume a CCJ. Por esse critério, o MDB, com 15 parlamentares, comandaria a comissão. Mas um acordo de líderes permitiu que a CCJ ficasse com o Democratas, que tem 6 senadores. Davi Alcolumbre assumiu fazendo um apelo à União. Entre 215 milhões de brasileiros, nós somos 81. 81 abençoados. Abençoados por estarmos aqui podendo mudar a vida desses mesmos 215 milhões de pessoas que vivem no nosso país. E, sem dúvida nenhuma, a legitimidade do voto é igual para todos nós. Então, eu peço essa reflexão, eu peço essa ponderação e chego a esta comissão com a humildade que sempre tive com todos os colegas senadores e senadoras. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente pode divergir, mas a gente não pode se agredir. Então eu peço, sei que muitos debates nessa comissão serão travados, mas eu peço que a gente possa, dentro do razoável, respeitando a posição contrária, que bom que temos posição contrária e temos a oportunidade de colocá-las. Ainda bem que vivemos numa democracia, mas que a gente possa, dentro do máximo possível, senadora, presidente Simone, respeitar a posição contrária, sem ofender, sem agredir, porque todos temos a mesma legitimidade e todos somos iguais. Muito obrigado a todos os senadores e senadoras. O vice será o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Eu acho que o vice-presidente tem que ser exatamente aquilo que a senadora Simone diz, senador Jorginho: discreto, leal, eficiente e à disposição para trabalharmos juntos. E assim eu fui como seu vice-presidente na mesa e espero sê-lo aqui também na CCJ. Antes de passar a presidência ao senador Davi Alcolumbre, Simone Tebet fez um balanço do trabalho da comissão nos últimos 2 anos. Se emocionou ao lembrar dos senadores Harold de Oliveira e José Maranhão, que faziam parte da CCJ e morreram vítimas da Covid. E deu um recado ao novo presidente. Presidente Davi Alcolumbre, que sejam novos tempos.
na presidência de Vossa Excelência, pela experiência ao lado desse nosso professor, senador Anastasia, Vossa Excelência há de brilhar. Mas mais do que brilhar, que todos nós possamos brilhar a favor do país, num país que precisa de vacina imediata, de auxílio emergencial, de reformas estruturantes. Tudo isso passa por esta comissão, que é o coração, por que não dizer o pulmão do Senado Federal. Então, seja bem-vindo, presidente Davi Alcolumbre e vice Anastasia, assumam os devidos espaços de direito e vamos ao trabalho porque o tempo urge. Muito obrigada. Felicitações e êxito a Vossa Excelência pela eleição à frente dessa comissão, bem como ao senador Anastasia, e também de reconhecimento à senadora Simone Tebet por sua presidência. Uma presidente que deixou sua marca à frente dessa comissão num momento desafiador para todos nós. Um momento em que o Brasil atravessa uma fase difícil agora, mas antes da pandemia nós já tínhamos, porque era um momento de transição da política. E ela soube conduzir os trabalhos da CCJ com a cautela que a CCJ deve ter no cumprimento do dever constitucional. Preciso, mais do que nunca, que a boa política ela possa continuar trabalhando e esteja unida para, junto com todas as instituições do Brasil, a gente possa colocar as coisas no devido lugar e andar. Então, eu desejo boa sorte, ao tempo que eu parabenizo a nova presidência da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, e o nosso vice-presidente, nosso querido professor Antônio Anastasia. Logo mais às 16h vai ser realizada a sessão plenária do Senado e um projeto de lei para facilitar a compra de vacinas de laboratórios internacionais é o destaque da pauta. Vamos buscar mais informações sobre a sessão com a repórter Isadora Fonseca. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Muitos assuntos hoje na pauta do plenário. Entre eles, a votação do Marco Legal das Startups, o projeto que garante internet de qualidade para alunos do ensino público. Tem também na pauta um projeto que inclui as startups como prioridade para receber linhas de crédito especiais. Outro projeto é o PL que permite a compra de vacinas por empresas privadas, desde que 100% sejam revertidas para o SUS. André. Projeto de lei do Senado que permite o compartilhamento de documentos entre órgãos da administração pública e emissão de documentos como certidões, diplomas e atestados em meio digital pode ser apreciado hoje pelos parlamentares. O objetivo do projeto é aumentar a eficiência na administração pública, unificar bancos de dados para facilitar o acesso a informações e simplificar processos. Tudo isso por meio da informatização. O texto permite o compartilhamento de documentos digitais entre diferentes órgãos e a emissão de atestados, certidões e diplomas em meio digital. Os usuários também podem acessar os serviços dos órgãos públicos por meio de tecnologias de amplo acesso. A desburocratização e a utilização da plataforma digital para a oferta desses serviços, ela é fantástica. A gente teve uma pandemia em 2020 e nós ainda não saímos desse isolamento. O isolamento ainda é necessário. Então, isso dificultou em muito o acesso, né, da população a alguns documentos. O PL favorece a disseminação da transformação digital para estados e municípios e para os outros poderes. O projeto limita o uso dos dados do cidadão àquelas hipóteses exclusivamente previstas em lei. E ao final, favorece a disseminação de políticas públicas baseadas em evidências que melhor podem ser direcionadas àqueles cidadãos que realmente precisam. Ele favorece a criação de ambientes de inovação no setor público, por meio da melhora de processos e de serviços prestados à população. Além disso, incentiva a adoção de processos administrativos digitais. Os especialistas reconhecem a importância do projeto na redução da burocracia, mas manifestam preocupação em relação à segurança dos dados. A grande preocupação é como proteger esses dados. A gente tem acompanhado desde o ano passado, esse ano, janeiro, fevereiro, vários vazamentos de dados. E ninguém sabe de onde esses dados estão sendo vazados. Vamos citar aí o caso da TerraCap,
do STJ e, recentemente, agora em fevereiro de 2021, do SUS. Nós podemos ver aí, então, que, de início, o governo digital já é um grande desafio. É preciso que o governo invista em tecnologias mais modernas para assegurar a proteção e a privacidade dos dados dos titulares, no caso dos cidadãos, e também o acompanhamento da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela cobre não somente da iniciativa privada, mas também da iniciativa pública, dos setores públicos, que eles implementem soluções tecnológicas para assegurar a privacidade dos cidadãos e evitar esses tipos de incidentes que vem ocorrendo aí. Nessa terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu o registro definitivo da vacina da farmacêutica Pfizer-BioNTech contra o coronavírus, o primeiro desta natureza no Brasil. Antes, a Anvisa havia aprovado apenas o uso emergencial de imunizantes. O anúncio da Anvisa aconteceu no mesmo dia em que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que autoriza a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal a comprarem vacinas diretamente dos fabricantes no exterior. A proposta também prevê que os entes assumam os riscos de responsabilidade civil em relação a efeitos adversos pós-vacinação. A regra é uma exigência dos laboratórios para que não precisem responder a processos em caso de eventos indesejáveis de seus imunizantes. Tanto a Pfizer quanto a Janssen precisam desse dispositivo. É um dispositivo que foi, inclusive, destacado pelo presidente da Pfizer para a América Latina, que desde junho foi ofertado ao governo brasileiro, assim como ao governo brasileiro, como outros governos do mundo. Segundo dados, a vacina da Pfizer, em números de hoje, está sendo aplicada em 69 países pelo mundo. Como nós precisamos da vacina, é preciso, então, ter uma autorização legislativa para que a União possa, através de um projeto de lei, para que a União possa fazer, então, a aquisição assumindo esses riscos. Apesar disso, os técnicos da Anvisa explicaram que é constante o monitoramento dos possíveis efeitos causados por qualquer medicamento aprovado no Brasil. O acompanhamento que nós fizemos durante os estudos que foram conduzidos são acompanhamentos de observação de reações no intervalo de tempo pressuposto, no intervalo de tempo que foi em que houve o acompanhamento do estudo. Mas, e ali, nesse tempo, nesse intervalo, nesse recorte, nós não observamos nenhum evento que fosse considerado significativo, que a gente pudesse levantar alguma preocupação específica. Mas o acompanhamento continua, né? O acompanhamento continua e as reações que podem acontecer a longo prazo também devem ser observadas. Atividades de farmacovigilância, elas são rotina na Anvisa para produtos novos. Então, independentemente, do produto, as atividades de monitoramento e de farmacovigilância, elas continuam por um bom tempo. Ainda nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que autoriza estados e municípios a comprarem vacinas internacionais caso a Anvisa não conceda registro em até 72 horas depois da solicitação dos laboratórios. Na avaliação da Anvisa, este é um período curto para análise. A importância de ter um tempo adequado para a nossa análise é o fato de que existem questões específicas para o nosso país que precisam ser endereçadas, existem compromissos que precisam ser feitos com a nossa agência, existe a questão do monitoramento, existe a questão das boas práticas de fabricação, porque nem sempre as empresas que vão fabricar a vacina para o Brasil são as mesmas que vão fabricar para outros países e, portanto, a aprovação de outro país não implica necessariamente as mesmas condições para cá. Olhando num contexto de fiscalização, quando a gente permite a entrada de vacinas sem registro, no futuro, numa possibilidade de falsificações de vacina, a Anvisa vai ficar completamente às cegas, sem conseguir distinguir o que é um produto regular do que é um produto irregular. O projeto do Senado também prevê que empresas possam comprar as vacinas
desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde para utilização no Programa Nacional de Imunizações. Mas a condição acaba quando a vacinação dos grupos prioritários for concluída. Depois disso, as empresas ficariam livres para comercializá-las. Isso é para permitir que inúmeras iniciativas de filantropia no Brasil, de pessoas jurídicas, pessoas físicas até, que queiram contribuir com o Estado brasileiro, adquirindo vacinas e fazendo contratos diretos com esses laboratórios, possam ter um permissivo legislativo nesse sentido. O presidente da República entregou ontem à noite ao Congresso a medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente o texto da medida provisória de desestatização da Eletrobras ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Na sala de audiências do Senado estavam presentes ministros e também o presidente da Câmara. A nossa agenda de privatização continua a todo vapor e nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. O texto foi publicado nesta terça-feira à noite, numa edição extra do Diário Oficial da União. A medida provisória prevê a venda de ações da Eletrobras, mas nenhum grupo vai poder ter mais de 10% dos votos na Assembleia Geral de Acionistas. Continuam sob controle da União a Eletronuclear e a Itaipu Binacional. Com a medida provisória, o BNDES já pode começar os estudos para a desestatização da empresa, mas a venda só poderá acontecer com a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso. Como todas as medidas provisórias, será pelo Congresso Nacional dada a devida atenção, devido encaminhamento, também pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República, com a avaliação crítica, evidentemente, da maioria da Câmara, da maioria do Senado, entendendo as modificações que eventualmente devam ser feitas. O primeiro passo do que a gente pode chamar de uma agenda Brasil, não é? Privatizações, discussões, capitalizações, investimentos, uma pauta que andará no Congresso com as reformas. A Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória, já com pauta para a próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. Pesquisa feita pelo Data Senado mostra que a maioria dos brasileiros quer vacinação obrigatória contra a Covid-19, mas o percentual de quem acha que deve ser opcional também é alto. Em pesquisa realizada pelo Data Senado no final de 2020, 57% das pessoas entrevistadas acreditam que tomar a vacina contra a Covid-19, desde que ela seja segura e eficaz, deve ser obrigatória, enquanto para 42% a vacina deve ser opcional. O alto índice de brasileiros que defendem que a vacina deve ser opcional chama a atenção. O Dr. Emerson Luz explica a importância de se tomar a vacina. Não vacinar-se contra a Covid-19 significa continuar participando da cadeia de disseminação do novo coronavírus. É possível pegar o vírus e passar para outras pessoas e ficar doente. Sabemos que o vírus pode ter um comportamento incerto, ele pode ter uma forma grave, mesmo em pessoas abaixo de 60 anos ou sem comorbidades. A vacina protege não somente em pegar a Covid-19, mas também em apresentar as formas graves da doença. Senadores comentaram a importância da vacina. A vacinação é um ato de preservação da saúde coletiva, da saúde pública. Nesse sentido, quanto maior o número de pessoas que se vacinarem, mais segurança nós teremos para a população como um todo. Isso não significa que a vacina deva ser obrigatória. Agora, é importante que, assim como a lei determinou, nós aprovamos recentemente, o poder público possa estabelecer restrições para aquelas pessoas que se recusarem a tomar a vacina. A vacinação deve ser obrigatória. Desde o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já exige que assim seja. Por quê? Porque as doenças contagiosas, se a pessoa não é imunizada, ele pode transmitir a doença para outra pessoa. E, evidentemente, que o direito individual de cada um tem que estar submetido ao direito coletivo. Pela pesquisa,
A maioria concorda que pessoas do grupo de risco, profissionais da saúde e da segurança pública devem ter prioridade no recebimento da vacina. As perguntas da pesquisa elas foram feitas com base em projetos de lei que estão em tramitação no Congresso. Então, esses resultados permitem aos parlamentares identificarem como a população brasileira pensa em relação aos projetos em tramitação e podem usar esses dados na tomada de decisão. A pesquisa também aponta que para 99% dos entrevistados, o governo deve distribuir a vacina gratuitamente a todos os brasileiros. A obrigação de garantir a vacina é do poder público, é da União, do governo federal, e isso tem que estar em primeiro lugar. Não faz sentido, de forma alguma, nós permitirmos a venda da vacina ou o acesso no segmento privado. Tem que ser pública e garantida pelo governo federal. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou em janeiro, mas até o momento, menos de 5% dos brasileiros receberam pelo menos uma das 2 doses. A vacinação é o único método de profilaxia contra a Covid-19 cientificamente comprovado. É muito importante que todos participem e sejam vacinados de acordo com as fases do Plano Nacional de Imunização. Quem já tomou a primeira dose deve tomar a segunda dose nas datas previstas e quem ainda não foi vacinado deve procurar os postos de saúde assim que sua fase iniciar. Assim nós alcançaremos um estado chamado bloqueio vacinal, quando a doença não consegue mais se espalhar, justamente porque uma grande parcela da população já está vacinada. O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, uma reação do sistema imunológico que ataca os próprios tecidos, assim como o Alzheimer e a fibromialgia. É incurável. A campanha Fevereiro Roxo quer dar visibilidade a essas doenças e conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. O que acontece quando o sistema de defesa do corpo começa a atacar órgãos do próprio corpo? Essa é a característica de uma doença autoimune. Existem dezenas delas, como vitiligo, esclerose múltipla e lúpus. As doenças autoimunes são crônicas e consideradas sem cura pela medicina, mas há tratamento e começar bem no início é indispensável para que os sintomas fiquem sob controle. Kelbia conhece o lúpus bem de perto. Eu descobri o lúpus já tem uns 5 anos. Começou com sintomas de anemia mesmo, fraqueza, tontura. Nessa época eu fiquei internada 6 dias na UTI. No entanto, eles não sabiam que era lúpus, né? Com os exames, eu saí com um diagnóstico de anemia hemolítica autoimune. Então, depois de 1 ano, eu passei mal de novo, fiquei internada de novo. No entanto, eu já estava fazendo um acompanhamento com a reumatologista e ela me deu o diagnóstico de lúpus. É uma doença autoimune sistêmica que acomete predominantemente mulheres jovens. É caracterizada por inflamação de diversos órgãos e sistemas. Portanto, seus sintomas são variados. O lúpus é um dos focos da campanha Fevereiro Roxo, criada para incentivar o diagnóstico precoce e possibilitar que os pacientes tenham maior qualidade de vida. Como o mal de Alzheimer e a fibromialgia, também na campanha, o lúpus tem sintomas iniciais que parecem inofensivos. Dentre os principais sintomas que podem ser percebidos pelo paciente no seu cotidiano são perda de peso, fadiga, febre, dor e inchaço nas articulações, a presença de úlceras que são semelhantes a aftas no nariz e na boca, além de alterações de pele em áreas fotoexpostas como rosto, braço e colo, e também alopécia com perda de cabelo. Porém, os sintomas também podem ser graves, levando à disfunção de órgãos nobres, como os rins, sistema nervoso central, sistema hematológico, que colocam em risco a vida do paciente. Portanto, os pacientes que têm suspeita de lúpus devem ser rapidamente encaminhados para os reumatologistas para que se possa ser feito o diagnóstico e iniciado o tratamento. E com 3 anos, mais ou menos, a gente conseguiu a remissão da doença, porque eles falam que não tem cura, né? Por mais que você controle, né, os sintomas mais graves, no caso que eu estava sentindo da anemia e tal, mas às vezes sentia dor, o cabelo cai,
né, dá outros problemas que às vezes a gente não consegue controlar. O lúpus é uma doença de etiologia ainda não esclarecida. Existem alguns estudos que mostram que pacientes com lúpus têm algumas alterações genéticas, porém ainda não existem testes laboratoriais comercialmente disponíveis para mapear essas alterações e predizer que um indivíduo é mais suscetível do que outro a ter lúpus. Mas sabe-se que pacientes que têm familiares que possuem a doença têm maior predisposição de desenvolvê-la. O que os estudos já mostram é a influência das emoções no desenvolvimento do lúpus. Hoje em dia, com as experiências que a gente vem tendo, a gente sabe que o lúpus ele é uma doença emocional, né? Então, eu creio que hoje as pessoas têm que se preocupar mais com esse lado emocional. Todas as doenças autoimunes, elas falam da relação íntima do nosso corpo com a nossa emoção. É o adoecimento que vai dar o tom do que vai acontecer no dia dela, né? No amanhã, na viagem, no encontro. Veja como isso torna a pessoa fragilizada, vítima do quadro que ela está vivendo. Pode vir a depressão junto, pode vir as crises de ansiedade, porque a ansiedade, ela fala de uma necessidade nossa de controlar, né, a vida. Imagine como é difícil pensar nesse conceito para quem tem uma doença autoimune, para quem tem um adoecimento crônico. Segundo a psicóloga, o tratamento precisa combinar psiquiatria e terapia. É importantíssimo tratar da emoção para que o corpo seja beneficiado. São situações que causam desequilíbrios químicos na gente. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, né, no nosso corpo, na nossa história, qual é a função daquele adoecimento na nossa vida e equilibrar quimicamente o corpo para que a gente consiga ter qualidade de vida, porque existe qualidade de vida mesmo com esses adoecimentos. Kelbia vem descobrindo um outro fator que também pode ser essencial para controlar o lúpus. Eu creio que vai trazer um tratamento e uma cura mais eficaz para o futuro também é a alimentação. Hoje as pessoas não sabem comer mais, né, comem desesperadamente besteiras. Assim como a fibromialgia e o Alzheimer, o lúpus também é tratado pelas terapias holísticas ou alternativas. Elas atuam como complemento da medicina tradicional. Uma delas, o Theta Healing, leva o paciente a um estado profundo, onde o terapeuta pode acessar e mudar crenças e comportamentos que contribuem para a manifestação dessas doenças. Na terapia complementar, a gente consegue identificar e trazer para a pessoa uma melhor qualidade de vida, né? Diminuindo essa ansiedade, quem sabe melhorando e resolvendo a questão de depressão, trazendo mais esperança e confiança de que mesmo que a doença persista, você pode lidar muito bem com ela, você pode ter qualidade de vida. O que eu tenho para falar para as pessoas que estão descobrindo essa dificuldade com o lúpus aí agora é fé. Quando a gente pega uma situação dessa como um aprendizado, tudo muda, tudo se transforma, né? Não vamos pegar como, né, uma sentença, não é uma sentença. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouco terá início a reunião da Comissão de Infraestrutura para a instalação dos trabalhos com a eleição de presidente e vice para o biênio 2021 e 2022. E nós vamos transmitir ao vivo aqui pela TV Senado. Até a próxima.